ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou em entrevista à revista norte-americana The New Yorker que não há possibilidade de o ex-presidente inelegível, réu Jair Messias Bolsonaro, reverter a sua inelegibilidade e retornar ao poder. Bom, o Moraes enfatizou que, mesmo que Bolsonaro seja absolvido em processos criminais, sua inelegibilidade permanecerá vigente. Tá legal, mas essa coisa de falar em absolvição eu não gostei não, Xandão. Vamos falar melhor sobre isso? Vamos chamar a nossa Daiane Oliveira para conversar sobre o assunto aqui com a gente no Plantão do Meteoro. Bora lá. Botei até a trilha de encerramento aí, porque eu fiquei tão indignada. Falei, acabou esse corte, que não quero falar em absolvição do Bolsonaro, não. Cadê a madeira para eu bater aqui? Faz todo sentido. A gente vai trazer um pedacinho também do que foi dito diante do começo ali do julgamento do Bolsonaro, mas assim, faz todo sentido a gente não falar de absolvição, porque não é um cenário interessante, não é um cenário ideal e não é um cenário talvez até possível diante de todas as informações que já foram apresentadas, que colocam o Bolsonaro ali diretamente como uma pessoa ativa numa trama golpista, sabendo de tudo, participando de todas as reuniões, com reunião ministerial, com prova documental, é muita coisa, gente, com áudio do WhatsApp, não é só a delação do Cid, tem muita coisa. Inclusive, aí até sem mais delongas, por favor, eu vou te pedir para trazer o vídeo da Metrópolis, que traz essa matéria do perfil do Moraes, que foi escrita aí para o The New York Times, que apresenta ali algumas perguntas, e uma dessas perguntas justamente é sobre a situação do Bolsonaro. Mas uma coisa a gente já deixa aí que é positiva, né, que é o fato do Bolsonaro, de fato, né, não poder, não deve ficar inelegível até 2030, perdão, pelo menos até 2030, mas ainda assim é muito pouco. A gente quer outra coisa, a gente quer prisão, mas vamos lá. É o começo, vamos lá, né? Por favor. Olha, o ministro Alexandre de Moraes teve seu perfil escrito e publicado pelo jornalista John Lee Anderson em edição da revista The New Yorker. Durante a entrevista, Moraes foi questionado se havia um cenário em que Bolsonaro poderia retornar à política. E quem nos conta o que ele disse é a repórter Nicole Diniz. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teve um perfil escrito e publicado na revista The New Yorker, na última segunda-feira. Um dos assuntos abordados pelo jornalista John Lee Anderson foi o fato de Jair Bolsonaro estar inelegível até 2030 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes afirmou não acreditar que o ex-presidente possa reverter o quadro e voltar a se candidatar a algum cargo público. O ministro, inclusive, chegou a afirmar que vê possibilidade de Bolsonaro ser absolvido do processo criminal sobre a tentativa de golpe, porque o julgamento está apenas começando, mas que as condenações do TSE não têm possibilidade de retorno, porque os quadros já foram apelados e estão no STF. Ou seja, somente o Supremo poderia reverter a decisão e Moraes disse que não vê a menor possibilidade disso acontecer. O ministro também falou sobre as eleições de 2026, afirmando que tanto Michele Bolsonaro quanto os filhos do ex-presidente poderiam concorrer à presidência, apoiados por Bolsonaro, mas nenhum deles tem a mesma relação com as Forças Armadas. Moraes ainda negou que Bolsonaro esteja enfrentando julgamento parcial no caso da suspeita de tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, essa teoria entrou em colapso porque não foi apenas a Polícia Federal que acusou os réus, mas também o Procurador-Geral da República que prestou a queixa. Vou levantar um... Ah, desculpa, Dai. Não, pode falar. Não, eu ia falar, eu vou levantar um ponto aqui. Eu sei que eu tô chateada aí com o Xandão, porque eu queria ver o Xandão dizer assim, vai ser preso, desgraçado. Mas ele não pode, né? Ele é juiz do... ele é juiz do caso, ele não pode dizer isso. Então, tem que aguentar a nossa ansiedade. Também tem isso, né? Mas, assim, ele não tem como a gente dizer e negar essa questão, né? Sobre a posição muito clara do bolso de todos os juízes da STF desde o começo. Um entendimento muito geral é de que o Bolsonaro, de alguma forma, esteve ali envolvido em toda a trama. Isso de acordo com as documentações que eles tiveram acesso. A pontuação no final dessa matéria foi bem interessante, que é o seguinte, o pedido
passar essa prisão, passar o julgamento do Bolsonaro, até eu estou antecipando a prisão, seria uma forma aí de acolher uma denúncia da PGR, acolher uma denúncia que foi feita pelo Bonet, que é o procurador-geral. E a gente precisa entender que todos os ritos foram feitos. A Polícia Federal investigou, um documento com mais de 800 páginas foi entregue à polícia, à PGR. A PGR analisou e entregou para o STF, e agora cabe ao STF fazer a votação. Então, tudo foi feito com toda a clareza, com todas as certezas. Inclusive, a defesa do Bolsonaro, no dia do julgamento do STF, tenta se colocar assim, olha, mas ele não sabia, ou ele não estava no Brasil. São pontos muito frágeis, porque até no próprio documento que foi colhido pela Polícia Federal, consta que o Bolsonaro, de fato, não estaria no Brasil quando acontecesse essa manifestação com apoio popular, justamente para que não respingasse nele a tentativa da ditadura, a tentativa de um golpe de Estado. Então, até isso está documentado. O motivo da saída dele, não passar a faixa para Lula, tudo isso tem registro. Então, não foi por acaso. Então, o Bolsonaro não pode dizer, eu não sabia. Não é assim que funciona. E ninguém aqui é bebê, né? Ninguém está caindo da cama, não. Está todo mundo muito esperto e consciente em relação a isso. E eu vou te pedir, Ana, para trazer um segundo vídeo, que é o vídeo justamente do Moraes. Quando ele fala quando ele começa a sua sentença, a sustentação de Moraes foi muito longa, mas o começo da sentença dele também é muito interessante para a gente entender toda essa articulação que foi feita por Bolsonaro. Bora. Ainda há a menção, a colaboração no depoimento prestado por Sérgio Cavalieri de Medeiros, que eu cito aqui, onde ele diz do conhecimento do presidente da República da carta aberta aos oficiais, exatamente incentivando a quebra da normalidade democrática. Por fim, e também peço que coloque aqui, e não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque era uma decretação de estado de sítio. Estado de sítio ou estado de defesa. Ora, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio e de defesa cuja intervenção seria no TSE. Somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, e desse relator. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. E a minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. E a minuta do golpe deixa claro que houve a discussão, os depoimentos dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Perfeito. Então, o que é que um resumo aí do que foi dito? Bolsonaro sabia de tudo, tinha uma minuta que foi impressa, foi entregue, e debateu isso com as entidades, com os militares, e foram os militares que disseram, não vamos entrar nessa.
Isso é importante. E eles não disseram isso que eles são legais, que eles gostam da gente, não que eles são realmente patriotas, tá, gente? Eles disseram isso porque eles entenderam que, pela conjuntura internacional, o processo posterior de governabilidade seria realmente muito complicado. Então, foi uma questão estratégica. Isso não quer dizer, inclusive, que essa galera não vai tentar dar um novo golpe daqui a algum tempo, se nada for feito. Então, daí a importância da gente dizer anistia não. É isso, Ana. Apesar do Moraes ter dito esse, né, ele pode ser absolvido, porque existe essa possibilidade, ele não foi julgado ainda, mas foi muito mais na linha de um rito, né, cordial, pela posição que ele está, do que, de fato, uma defesa ao Bolsonaro. Eu não espero nem um pouco de alívio no julgamento do Bolsonaro por parte de Moraes. Não à toa ele queria mudar, né, a turma queria fazer essa votação. É isso, Ana. Realmente, assim, pensando bem na coisa, de fato, a posição do Alexandre de Moraes como juiz ali, ele não pode dizer outra coisa mesmo, né? Porque tem que, em qualquer processo, você não pode começar ele já anunciando o resultado, entende? Senão tá errada a coisa mesmo, então... Pelo contrário, isso é um bom indício de que o devido processo legal está sendo seguido ali, né? De que as etapas corretas e o tratamento correto está sendo dado e está tudo absolutamente certo, né? É claro que não é o que a gente quer ouvir, né? A gente quer ouvir, mas não, vai ser preso mesmo. Mas isso, quem está dizendo são todos os analistas assim que estão olhando para esse julgamento e vendo, né? O teor das falas e vendo o teor, especialmente o teor das provas, né, que estão sendo apresentadas, que já foram apresentadas até agora, se serve de algum indício do que vem por aí no julgamento, há quase um consenso aí que o Bolsonaro deve ser condenado, né? Então fica difícil achar que não. Mas, de qualquer forma, né, até lá a gente vai ter que ter essa paciência, né? Agora, é um pouco alentador, se isso é uma palavra, que se diga também que, olha, palavra ruim, inelegibilidade do Bolsonaro não deve ser revertida porque tem sido uma constância a pressão bolsonarista, né, todo esse papo, essa luta por anistia, embora os idiotas, né, que são ludibriados por eles, né, acreditem que seja pelos vendedores de pipoca e sorvete que supostamente são presos por golpe no Brasil, né, ou pela mulher do batom, ou por quem quer que seja, né, isso é uma forma de manipulação. A anistia que eles querem é para o Bolsonaro e o seu núcleo ali, especialmente. Então, ouvir assim, que não haverá reversão da inelegibilidade do Bolsonaro é importante, até porque ele não quer, já declarou que não vai largar o osso até em cima da eleição, né? Porque ele acha que vai conseguir reverter isso aí e vai conseguir sair candidato. A gente espera que não, porque seria uma derrota muito grande para o Brasil, para a justiça brasileira, enfim, para todo mundo se isso acontecesse, sabe? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Ficamos. Vamos lá. Vou dar um recadinho antes da gente liberar vocês para o intervalo. Bora lá. Gente, eu vou agradecer a presença de vocês nesse vídeo até o final e convidar quem está por aqui para assistir depois. Não precisa ser agora, calma. Assistir o nosso novo episódio do Telescópio aqui no Meteoro, que é um quadro onde a gente olha os assuntos do dia, do momento, com um pouquinho mais de proximidade, né? Com um pouquinho mais de atenção que às vezes o noticiário do dia a dia não nos permite dar. A gente fala nesse episódio sobre os impactos das redes sociais em crianças e adolescentes. Quem é do nosso clube de canais aqui, o nosso Clube do Fim, já pode assistir em acesso antecipado. A esse e quase todos os outros vídeos aqui do canal estão sempre em acesso antecipado para os nossos membros, tá? Fica a dica. E eu conto também com a ajuda de vocês para divulgar esse vídeo, porque não é exatamente o tipo de assunto que os algoritmos gostam de compartilhar, viu? Vamos tentar fazer esse assunto ir mais para frente do que as máquinas gostariam, né? Fica aí o recado, obrigada. E chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos. Cadê o botão?
Screen.